Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Que bom, gente. Viemos para mais uma edição do Jornal do Masa, em que nós temos a pretensão de terminar aquele artigo, do Le Monde Diplomatique Brasil, número 141, do professor e pesquisador e economista da Unicamp, o Eduardo Fagnani, especialista em estudo do trabalho, chamado Propósito Velado da Reforma da Previdência, que é a reportagem de capa desta edição. E nós estávamos falando sobre a destruição do Estado Social, em que ele anuncia, no caso brasileiro, basicamente duas premissas. A primeira nós analisamos, da Seguridade Social para o assistencialismo. Esta já foi analisada, como eu acabei de dizer, e da Seguridade Social para o Seguro Social, que é o que a gente vai começar a fazer agora. Então vamos lá. A Seguridade se diferencia do seguro, entre parênteses, contrato individual selado com prestador de serviços. Então, Seguridade Social é quando o Estado se preocupa com o futuro das pessoas. Seguro Social é quando as pessoas, preocupadas com o seu futuro, contratam um serviço privado. São coisas distintas. Termo Seguridade Social, termo Seguro Social. Muito cuidado com isso, que a mídia pode te enganar, que as propagandas do governo podem te enganar a este respeito. No caso da Previdência, a insegurança é máxima, pois esse contrato tem vigência por mais de 30 anos. No Brasil, esses riscos são extremos em função da desigualdade social, da heterogeneidade regional e da realidade do mercado de trabalho. Então, o que ele está querendo dizer aqui, além de chamar a atenção para que a gente tenha muito cuidado com as propagandas e mesmo com os serviços privados, então ele chama a atenção para a diferença de seguridade e de seguro social e mostra que não dá para homogeneizar categorias, regiões, profissões, circunstâncias no Brasil. Ou seja, ele quer dizer, trocando em miúdos, que no caso da aposentadoria, no caso da previdência, cada caso tem que ser analisado de forma diferente. A reforma determina a criação de sistema obrigatório de capitalização individual para o RPPS, União, Estados e Municípios. O RPPS é o regime próprio de previdência do servidor, ou seja, para quem é funcionário público. E para o RGPS, que é o regime geral da Previdência Social, que é este que vale para todos que não somos funcionários públicos que trabalhamos na iniciativa privada, onde se pretende criar a carteira verde-amarela, portadora de escassos direitos trabalhistas, ou seja, é criar, a partir da reforma da Previdência, condições trabalhistas muito frágeis, em que o sujeito, por exemplo, se machucar, ele será o responsável por esse acidente de trabalho, não terá 13º, 1/3 de férias e só receberá exclusivamente pela hora de trabalho. É isto que o governo quer criar. O jovem que começa a trabalhar poderá optar, entre aspas, porque é óbvio que nenhum empregador vai contratar no regime tradicional, pela carteira e aderir ao regime de capitalização, ou seja, se ele quiser se aposentar, ele que arque com as consequências e não há mais contrapartida social do empregador.
Um ponto obscuro é o aceno para a possibilidade da criação de um fundo solidário. E isso, gente, é um disfarce, é para que o empresário tire uma parte do salário justificando que junto com o empregado ele vai criar uma previdência privada. Fiquem de olho que nós estamos diante de um desmonte e de uma sacanagem brutal para proteger somente o empresário e para destruir as condições de vida e de seguridade social do trabalhador. Organizado e financiado para a garantia do piso básico não inferior ao salário mínimo para benefícios, ou seja, para você ganhar o salário mínimo, só se parte deste valor for descontado, for para esse fundo solidário, em que neste fundo solidário, parte dele, o empregador vai pagar os impostos que ele precisa cumprir com o Estado. Ou seja, uma expoliação, uma expropriação, para não falar uma palavra mais agressiva em relação ao trabalho. E isso é muito parecido com trabalho escravo. Portanto, o próprio governo antevê que nem sequer o piso básico será garantido e não esclarece quem vai financiar o tal fundo. Eu já esclareci, é o trabalhador, e já esclareci que esse fundo solidário é uma forma de não se garantir sequer o salário mínimo. Você está entendendo que essa reforma da Previdência, proposta por Paulo Guedes e por Jair Bolsonaro, você tem certeza que você apoia este esquema que está destruindo a seguridade social no país? A reforma desconsidera o fracasso desse modelo, evidenciado pelo caso chileno e sua reversão em dezenas de países. Ou seja, ele não deu certo em nenhum país do mundo. O Chile é o grande exemplo de empobrecimento dos idosos. Temos, como diz o texto, dezenas de exemplos, e mesmo assim, nós temos quase certeza que nós seremos o único país do mundo que dá certo. Eu posso dizer de cátedra, eu tenho 50 anos, não acredite em nada, nunca, que qualquer político fale. Sobretudo estes que são rasos, que erram percentual na hora de fazer uma brincadeira e rir da sua própria tolice. O debate sobre esse tema não pode avançar sem que antes o governo apresente de forma criteriosa a estimativa do chamado custo da transição da Seguridade Social para o Seguro Social. Quer dizer, ele não está apresentando o mapa de cálculos, como é que ele se baseou para fazer estas propostas. Ele não está fornecendo para a sociedade civil, não forneceu para um ex-candidato à presidência da República, tampouco para os órgãos de imprensa, bem como os parâmetros utilizados para este cálculo. Não podemos deixar que se repita aqui o que ocorreu no Chile. Na prática, os custos de transição de um modelo de previdência para outro são altíssimos. Então, quando a gente sai do regime atual para este outro regime, haverá gastos. Como o governo já está gastando com a propaganda de quase R$500 bilhão para convencer a população brasileira de uma mentira. Os custos de transição começaram a ser pagos em 1981 e ainda estamos pagando. São 37 anos e ainda devemos, sobretudo, as pensões de pessoas que se aposentaram no sistema antigo.
Atualmente, o governo chileno ainda subsidia o sistema previdenciário do Chile com 9 bilhões de dólares anuais. Ou seja, o governo fala em reforma da Previdência no Brasil, ele acha que isso vai economizar dinheiro, mas no caso chileno, isso ainda está custando para os cofres do país 36 bilhões de reais. E como nós vimos, o Chile é um país com a população muito menor que a brasileira. Então, se a gente fizer na proporção, o dado que o Paulo Guedes apresenta de economia, ele não se sustenta. Na verdade, estamos passando por um golpe. E o Jornal do MAS, ele não é contra a reforma da Previdência como um gatilho enquanto aumenta a expectativa de vida, mas do jeito proposto, que é passar de um sistema de seguridade social para um sistema de capitalização ou seguro social, somos absolutamente contra. Ele só vai beneficiar os empresários, sobretudo os empresários que apoiam o governo e que não têm consciência social, que não têm interesse no próprio desenvolvimento do país, e nós vamos simplesmente acabar com as leis trabalhistas e o Brasil vai se aproximar de um regime muito semelhante à escravidão. Reforma justa? Ele faz essa última pergunta. O governo estima que a reforma geraria economia de 1.165 bilhões de reais em 10 anos. Só que não apresentou de onde ele pretende tirar isso. Seu caráter injusto também se reflete no fato que desse montante, 715 bilhões serão economizados por corte nos direitos dos trabalhadores rurais e urbanos inscritos do regime geral da Previdência, ou seja, aqueles que são pessoas comuns como eu, que não estão protegidos pelos direitos trabalhistas próprios do regime de quem é empregado do governo. E outros 182 bilhões por cortes no BPC, no benefício de prestação continuada, que atende aos idosos e aos deficientes. E no abono salarial. Então você concorda com isso? Você concorda que você não receba, você que ganha de 1 a 2 salários mínimos, o 14º, que tanto ativou, que tanto ajudou o comércio brasileiro desde quando ele está instituído? Então ficou claro para vocês? Desse 1.165 trilhão, 715 bilhões serão tirados dos direitos dos trabalhadores do regime geral. E 182 bilhões serão tirados de quem é aposentado acima de 65 anos e de quem é deficiente. Você entendeu o absurdo? Portanto, 75,6% da suposta economia decorre da subtração de direito dos beneficiários desses programas sociais. É isso, gente. Eles estão tirando todos os direitos do trabalhador. E você está vendo geração de emprego? Do governo Temer, de outubro, novembro, onde a taxa de desemprego era 11,8%, ela chegou agora em maio a 13,3%. Ela cresceu 1,5 pontos percentuais. E se fala em reforma trabalhista desde o governo Temer. Talvez ele está tão certo que ele está preso. Isto, o homem que fez as reformas trabalhistas está preso. Como é que você acha que um sujeito preso por ter tirado dinheiro, bilhões de reais do governo, está certo? Quem você acha que eles estão beneficiando? Ora, gente, deixamos de ser ingênuo. Observe-se que em 2016, no regime geral, eram mais de 20 milhões de benefícios urbanos, dos quais 54% tinham valor igual ou menor do que um salário mínimo. Onde se viu, gente? 20 milhões de benefícios do regime geral, de quem contribuiu pelo menos 15 anos trabalhando. 54% desses 20 milhões que recebiam direito da aposentadoria ganhavam menos de um salário mínimo. Vocês acham que o nosso país é sério, pessoal? Como que um órgão do governo
pode pagar 54% de 20 milhões de pessoas, menos que o salário mínimo, se a Constituição da República Federativa do Brasil, a nossa lei máxima, a nossa lei magna, ela impede que isso aconteça? Que governo é esse, gente? Onde é que esse governo tem vergonha na cara? Ele vai contra as próprias leis que ele criou. Isso é um absurdo. E vamos lá, gente. E 86% valor igual ou inferior a 3 salários mínimos. No segmento rural foram concedidos mais de 10 milhões de benefícios. 98% equivalente ao piso do salário mínimo. No BPC foram concedidos mais de 5 milhões de benefícios equivalentes ao piso e mais de 20 milhões de privilegiados que recebem abono salarial também pagarão um pato. É isso. Então, mais claro que o Eduardo Fagnani, impossível. A reforma da Previdência, ela vai desmonetizar, ela vai retirar dinheiro de uma maioria da população que já vive em condições limítrofes de dignidade. É isso que o governo quer fazer. Simplesmente o governo quer pagar sem direito nenhum para quem trabalha, sem nenhuma garantia, simples assim, e ele é tão inconsequente, pessoal, que é destes trabalhadores que ele tira os impostos. E os impostos são dinheiro fundamental para o caixa do governo, para o governo tocar o país. Vocês estão entendendo o tiro no pé que eles estão dando? Eles estão empobrecendo mais a população, eles estão reduzindo milhões de trabalhadores a condições de semi-escravidão, não haverá contribuição e o governo não arrecadará. Como é que o governo vai tocar as obras sociais, as obras de infraestrutura? Vocês conseguem enxergar o absurdo que é essa proposta do Paulo Guedes e do Jair Bolsonaro? Sobretudo vocês, 58 milhões de pessoas que votaram nele, você parou para pensar? Ou será que você também não pensa? Crescimento e maior equidade na contribuição das classes de maior renda. Isso aqui é uma falácia, como diz o nosso Eduardo Fagnani. O crescimento econômico é requisito para o equilíbrio financeiro da Previdência, por seus impactos positivos nas receitas, que incidem sobre a folha de salário, o faturamento e o lucro das empresas. Isso é óbvio, é o que eu acabei de dizer. Quanto mais o país cresce, mais empregos formais ele gera. Em gerando mais empregos formais, mais o governo arrecada. O governo arrecadando, ele pode ser investidor, construindo novas escolas, construindo novos hospitais, asfaltando novas ruas, e tudo isso gera emprego. O que esse governo pensa? O que ele tem na cabeça? O ajuste fiscal também pode ser alcançado pela maior equidade na contribuição das classes de maior renda. É preciso enfrentar as inconsistências do regime macroeconômico, que não impõe limite para os gastos financeiros, transferindo dos pobres para os ricos mais de 400 bilhões de reais de juro por ano, quase 4 anos da economia que o governo espera da nova Previdência. E aqui o Eduardo Fagnani, ele põe o dedo na ferida. Esse governo, como o governo do Michel Temer, ele está simplesmente protegendo a classe especulativa, que não produz um parafuso sequer. E nós estamos transferindo todo o nosso suor, todo o nosso trabalho para bancos. Gente, acorda, ainda é tempo de nós revertermos. Force o seu senador, force o seu deputado, antes que o governo os compre, antes que o sistema financeiro os compre, para ficar mais rico do que ele é. A saída para o Brasil não quebrar também pode ser alcançada mediante a reforma tributária. E aí ele coloca entre aspas esse quebrar. Amplo estudo mostra que é tecnicamente possível
quase duplicar o atual patamar de receitas da tributação da renda. Gente, eu falei isso inúmeras vezes, mas vou repetir. Se nós formalizarmos o mercado de trabalho totalmente, o Brasil aumentará no seu produto interno bruto, já que o mercado informal, chamado subemprego, ele gera no país $1 trilhão por ano. $1 trilhão são 4 trilhões de reais. Com uma tributação média de 32%, significa 1,3 trilhão de reais. É mais do que essa mentirosa reforma da Previdência do Paulo Guedes pretende arrecadar em 10 anos. Eu estou dando a solução para o governo, arrecadar o que ele quer em 10 anos, eu estou dando em 1 ano, desde que ele se convença fundamentalmente que ele está errado, que ele não está fazendo a coisa certa e que você, que eventualmente votou nesse senhor, entenda, mude, estude, não erre mais no seu voto, pelo amor de Deus, senão nós vamos tornar esse país, Deus me perdoe, uma república democrática do Congo, uma república centro-africana, um país miserável. Vamos lá, então, patrimônio e transações financeiras de 472 bilhões para 830 bilhões, um incremento de 357 bilhões, mais de 3 anos de economia nos termos da proposta encaminhada pelo governo Bolsonaro. Fagnani, ele analisa somente o setor financeiro. Eu analisei o global, todo o setor produtivo, de tal maneira que a gente pode economizar, o governo pode arrecadar 1,3 trilhão de reais todo ano, se ele reverter e formalizar toda a economia brasileira, pagando, fazendo que todos sejam registrados, que todos paguem impostos, e aí entra nós, a fiscalização, a seriedade do trabalho e não a corrupção imensa que existe nesse país. Esse estudo também aponta para a necessidade de reverter as isenções fiscais. Nós sabemos que os maiores devedores para o sistema previdenciário são as grandes empresas. E isso o governo não está fazendo nada. Pelo contrário, ele está querendo perdoar. Por que ele não perdoa você? Pelas quais o governo federal todo ano deixa de arrecadar cerca de 20% de suas receitas para manter empresas gigantescas que cresceram com dinheiro do BNDES, com dinheiro do povo. Eles não têm capacidade de, a partir do nada, criar uma empresa, como é o canal de Almasa, e com conhecimento gerar riqueza. Eles precisam pegar dinheiro emprestado a juro financiado pelo governo. Só isso. Então, não temos um país capitalista. Capitalista sou eu. Criei algo do nada e já estou começando a gerar riqueza, informação, transformações das pessoas. Isso é empreendimento. Não essa mentira, esse faz de conta que essas empresas gigantes no Brasil fazem. Isso é uma mentira. Em 2017, o montante de isenções totalizou 406 bilhões. O governo está reclamando que ele tem um rombo, que é mentiroso, de 140 bilhões de reais na Previdência. Mas de isenção de impostos, ele concedeu em 2017 3 vezes mais que isso. 406 bilhões. E ele quer tirar de você, pobre coitado, trabalhador. É de nós que ele quer tirar esse dinheiro, ao invés de tirar das grandes empresas. Mais de 4 anos da economia do Posto Ipiranga Paulo Guedes.
Também é necessário combater a sonegação de impostos, estimada em cerca de 500 bilhões de reais anuais, mais de 5 anos da economia. E, gente, é possível combater totalmente a sonegação de impostos. Hoje nós temos sistemas de vigilância conhecidos há muito tempo, que na verdade é possível zerar o crime, e esse crime que é a sonegação fiscal é facilmente combatível. Em conjunto, esses recursos, isenções fiscais e sonegação, totalizam aproximadamente 12,8% do PIB, montante superior ao dispêndio da Seguridade Social. O governo gasta para manter o sistema de saúde, a educação, a segurança pública, a previdência, 11,3% do PIB. Pois as isenções fiscais e as sonegações, 12,8%, que a nova Previdência planeja destruir. Portanto, há várias vias alternativas para o país não quebrar. Todas exigem que se desmonte no Brasil o maior programa mundial de transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. Nós ficamos por aqui numa reflexão profunda, o que o canal do Maza vem fazendo há tempos. Não somos contra um gatilho à medida que aumente a expectativa de vida no Brasil. Mas o que Jair Bolsonaro está fazendo, o que Paulo Guedes está fazendo, gente, isso chama-se expropriação, exploração e transformando o regime de trabalho no Brasil em servidão. Eu torço para que isso não aconteça, mas eu estou ficando a cada dia mais preocupado. Eu espero vocês em outro programa, fiquem bem, e por hoje terminamos o propósito velado da reforma da Previdência, mais uma reportagem do Le Monde Diplomatique Brasil. Até uma próxima edição, pessoal. Até logo. Tchau, tchau, gente.